Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025. A gente aqui nesse propósito, né? Nós aqui nesse propósito de leitura bíblica anual. E hoje comentando aqui a nossa primeira leitura, né? Que vai de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Vou fazer aqui um comentário até um pouco, às vezes, baseado em algumas perguntas, né? Que me passaram ali, ou em alguns pontos também que eu acho importante, que às vezes eu sei que não é de entendimento de todos, ou que às vezes passam batido, né? Ou alguns textos que são ah, ensinados de forma consagrada no meio do povo e que não representa muito o que o texto realmente diz, né? Vamos falar um pouquinho aí ah, do texto em si, tá? Então a gente começa ali com o nome do livro, né? Gênesis, né? A gente sabe, fala da origem, né? De genealogia, de genética, né? De gene mesmo, né? Que vem aí da palavra grega, o nome Gênesis nosso aqui é atribuído por causa da língua grega, dessa origem, né? Que na verdade não é a língua que foi escrita o Antigo Testamento, mas é a língua a qual foi traduzida, né? E boa parte dos escritores do Novo Testamento usavam a tradução, inclusive, né, essa tradução grega. A boa parte usava essa, né, que a gente chama de Septuaginta. E na verdade o texto hebraico, né, que foi escrito aqui, hebraico quadrático, que foram escritos aqui o Antigo Testamento, ele dá o nome do livro à primeira palavra, né? Então, no caso, a primeira palavra aqui do texto nossa, né, Bereshit, né, que é no princípio. Então, esse é o nome do livro, né, em hebraico, tá? Então, na Bíblia hebraica, esse livro recebe o nome de Bereshit, né, que é a primeira palavra. Assim era denominado os livros, né? O nosso texto aqui vem dessa origem grega, tá? Os primeiros livros da Bíblia ali, tido como a lei, né, instrução, né, o significado ali de Torá, né, instrução, esses 5 primeiros livros, chamado ali de Pentateuco ou de Torá, né, ou Lei de Moisés, enfim, eles são atribuídos a Moisés de uma forma genérica, todo o livro atribuído a Moisés, mesmo sabendo que boa parte dele de entendimento da teologia que não é escrito necessariamente por Moisés, mas ele é atribuído e recebe esse nome em certo momento da história, né, da história dos hebreus. Ele recebe o nome como Lei de Moisés, né? Isso já muito tardio, tá? No começo ele recebe como lei, como instrução, como alguns comentários pontuais a Moisés, e depois passa a ser de forma genérica, né? Recebe o nome como Lei de Moisés, aí se referindo a todo o Pentateuco. Bom, a gente sabe que essa divisão de capítulos, né, eu falei no vídeo de instrução, essa divisão de capítulos, de versículos, ela já é muito tardia, então ela não serve para definir necessariamente de forma correta, né, a divisão dos assuntos. Então a gente precisa estudar o assunto com uma visão sequencial, como que o livro foi todo escrito em assuntos diferentes, em que começa e que às vezes o autor volta nesse mesmo assunto, volta a falar alguma coisa desse assunto, enfim. De forma que essa divisão, né, de capítulos, né, 1189 capítulos, 31.102 versículos, são a forma da gente localizar melhor, né? Imagina a gente estar na igreja e falar, vou ler aqui e começar e ninguém saber onde é que está. Então essa forma da divisão, né, que vai ser adotada no século XV e amplamente divulgada e aceita no século XVI, depois da divulgação da Bíblia, né, em alemão pelo Martinho Lutero, aí vai ser realmente propagado essa divisão em capítulos. Já no século XVII, a divisão em versículos, né, que vai realmente ser disseminada ali, e é a que a gente tem hoje, tá? Os títulos, lembrando que os títulos, subtítulos, né, tentam corrigir muitas vezes dentro dos capítulos, principalmente no Novo Testamento, né, longos capítulos, vem lá vários subtítulos tentando dividir esse assunto como se fosse um novo capítulo, né? Isso aí não fazem parte do texto, né? Esses títulos não fazem parte do texto, eles são colocados pelas editoras, né, aí para tentar facilitar a nossa vida, tá bom? Eu dei a instrução para você usar, né, aí de início a Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida, né, uma das linguagens aqui, a Nova Almeida atualizada, né? Existem várias, né, revista corrigida, enfim, várias traduções, né? Eu citei duas ali para você, que seria interessante, a Nova Almeida atualizada e a NVI. São duas traduções que eu gosto bastante, entendo ser hoje, no ano 2025, entendo ser, a meu gosto, pelo menos, as melhores traduções que nós teríamos aí em língua portuguesa, tá?
Claro que há controvérsias, tem gente que prefere, por exemplo, a Revista Corrigida, que é que quem me acompanha sabe que é a que eu menos gosto, né? A que eu acho que precisa realmente ser revista, né? Para ser uma revista. Enfim, então vamos fazer a leitura, né? A explicação sequencial desse texto. E algumas partes aqui eu vou explicar alguns pontos na história da igreja, como era visto, como é visto hoje, tá? É importante isso também, tá bom? Primeiro versículo, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui no capítulo 1 eu preciso fazer alguns pontos de discussão, porque não é muito raro a gente ouvir, né, algumas explicações falando aqui do primeiro versículo, né, e do segundo, do 18º, enfim. Existem muitas discussões, tá? Muitas discussões em relação a esse primeiro versículo, né? Aqui nós temos pelo menos aí 4 teorias da criação, né? Teorias que eu digo, interpretações teológicas aqui, formadas a partir do primeiro versículo, e pelo menos 7 é um pouco mais conhecida, 4 é bem difundida, e que basicamente traduz aqui esse primeiro versículo com algumas dificuldades, né? O primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Teríamos ali uma divisão entre essa primeira frase, essa primeira expressão e o restante, né? E a terra era sem forma e vazia. Algumas aqui a gente chama de teoria do hiato, teoria do dia pitoresco, teoria do intervalo. Alguns colocam aqui que é uma expressão enfática, baseada numa lacuna temporal, né, de forma que a Terra foi criada, mas não sem forma e vazia, mas que ela se torna, né, sem forma e vazia, com base na queda dos anjos, em que houve a rebelião no céu, e que aí essa queda dos anjos teriam destruído a Terra, e que há uma nova remodulação da Terra, de forma que nessa queda aqui, nesse intervalo entre o primeiro e o segundo versículo, foram extintos os dinossauros, com Satanás sendo lançado à Terra como um meteoro, e aí veio o que a ciência chama ali de Pangeia, né? O mundo inteiro era unido, uma só, mas aí vem e ele é coberto por águas, e é por isso que a Bíblia, por exemplo, não faz aqui, não fala da criação das águas. Se você observou bem, segundo o terceiro dia, você vai ter a separação das águas, mas não a criação, né? Essa é uma linha de raciocínio, né, aqui usada. Hoje ainda há quem a defenda, até certas denominações que tem em sua teologia esse tipo de pensamento, tá? Alguns vão se basear aqui, inclusive, no texto hebraico, né, da palavra Bereshit. Às vezes você já ouviu algum grande comentarista, algum grande teólogo falando, né, porque a palavra não deveria ser Bereshit, deveria ser Bareshit. Lembrando que o hebraico é formado de 23 consoantes, nenhuma vogal, portanto a sonoridade Ba ou Be, né, tanto faz, porque a palavra aqui seria um Bet, né, uma consoante, e aí esse Bet pode ser pronunciado como Ba, depende da raiz da palavra, ou como B, né, que seria a princípio, né, que aqui na verdade é um prefixo, ou em princípio, né, que a palavra Reshit é início, né, mas aí vem o prefixo aqui que dá a ideia de preposição, né, aqui no caso a preposição para dar essa no princípio, ou em princípio, ou a princípio, e aí bastante discussões em relação à origem dessa palavra, né, se o radical seria a Bereshit, ou se seria formado em Bareshit, de forma que cabe discussão, né, dentro dessas palavras aqui, se é um princípio enfático com uma lacuna temporal ou não. Outra interpretação, que aí logo em seguida vem muito discutida, já é o segundo verbo, né, Bereshit, bará, alguns pronunciam bará, né, a pronúncia aceita também, mas acho que bará aqui com essa vocalização gutural, né, aqui ela é mais próxima do que seria a pronúncia, né? Então esse bará, ele criar, mas criar seria por Deus. Inclusive essa, né, usada em algumas bíblias de estudo, principalmente bíblias de estudo pentecostais, você vai encontrar essa definição, né, que bará é um verbo ligado exclusivamente à criação feita por Deus. Aí aqui já entra um outro ponto de discussão, que a criação seria uma criação ex nihilo, né, uma criação feita do nada, que Deus chama à existência
as coisas que ele chama a existência do nada, né? Uma criação ex nihilo, né? E uma expressão em latim que foi discutida posteriormente. Mas enfim, a discussão aqui basicamente do verbo barrar, se seria atribuído a Deus, aí tem a questão do tronco, né? Se é ou não é, e que toda vez, ainda que ele não esteja falando que Deus cria, por exemplo, Davi, né? Salmos 51, quando ele fala para Deus criar nele um novo coração, seria uma expressão ali usado barrar, né? Em que apesar de ser dito por Davi, mas o autor nela está ligada a Deus, e assim por diante. Então há algumas bíblias de estudo aí, alguns comentaristas, principalmente de linha pentecostal, que vão trazer a ideia do barrar, né? Como algo vinculado a Deus. E o que pensa ali os exegetas, né? Os exegetas aí, alguns realmente defendem isso, mas de uma forma assim bem geral, né? Não há por que se dizer isso, tá bom? Muita coisa ganha vida após a Reforma Protestante, e até pelo resgate da língua, né, do idioma, né, no século XVI, XVII principalmente, em que o hebraico passa a ser meio que obrigatório, começam a se rever as fontes, né, as fontes javistas, eloístas principalmente, começam a ser revistas. Então, até com o avanço do texto crítico, né, da teologia do texto crítico, de forma que muitos pensamentos aí vão surgir, né? E esse aqui do primeiro versículo vai ser amplamente discutido e tudo mais, né? E já continua o problema ali desde do verso 2, né? A terra era sem forma e vazia, né? Existe até tradução da Bíblia que coloca que a terra estava sem forma e vazia, né? Como sendo uma condição momentânea, né? Mas não que ela tenha sido criada dessa forma, né? Alguns comentários, inclusive judaicos, rabínicos, né? Como o caso de Rashi, ele vai comentar que a expressão tohu vavohu, né? No caso tohu, que é a expressão aqui, dá uma ideia de caos, de um espanto total diante do caos, né? E assim por diante. E para nós aqui, né? A ideia básica do texto, né? O que a gente pode tirar realmente de lição para nós, né? Visto que o nosso enfoque aqui não é essas discussões aqui. Estou falando porque vira e mexe a gente vai ouvir isso aqui, né? Primeiro, que você vê que o autor apresenta Deus já de uma forma absoluta. Isso aqui é lindo no texto, né? E você já vê que no princípio criou Deus. E aí a gente fica às vezes preso hoje, né? No ano 2025 há muitos questionamentos. Mas quem é Deus? Mas o que Deus faz? Mas o que é que Deus representa para mim, para minha vida, para o cristianismo? Mas quem é esse Deus? E você vê que a Bíblia, simplesmente sem qualquer intenção em explicar aquilo que é explicado pela natureza, o poder criador de Deus, o próprio Deus em tudo, ela já vem e diz: no princípio criou Deus. Aqui você já vê Deus como único, suficiente, maravilhoso, todo-poderoso. Se a gente pode extrair algo aqui de uma discussão não teológica, seria isso, né? Ver Deus aqui já sendo apresentado como absoluto e suficiente em si. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui uma expressão que aí vista de forma simples, que é apenas dizer da criação dos céus e da terra, e que a terra, ela era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Houve no período da Reforma uma tentativa muito forte de tentar mostrar, provar a Trindade em todos os textos bíblicos, né? Houve diversos exageros aqui de forma alegórica, né, para trazer a Trindade aqui para o próprio texto da criação, né, em que no princípio criou Deus, né, aqui já representaria a pessoa de Cristo, né, havia trevas sobre a face, o Espírito de Deus movia sobre as águas, né, e que o ato criador seria Jesus, e que Deus estava presente, o ato criador seria Jesus, e o Espírito Santo aqui como representando o Espírito que movia sobre as águas. Houve muito essa tentativa, principalmente no século XVI, tá? O que parece ser extremamente forçado aqui ao texto em si, né? Uma outra tentativa aí que a gente às vezes ouve, alguma coisa um pouco mais rabínica, né? Para quem
às vezes assiste ou acompanha alguém aí de uma linhagem um pouco mais judaica, ele vai trazer aqui vários detalhes em relação à criação, como eu disse aí, do próprio Bereshit, apesar que o Bereshit, né, e o Bará aqui estamos falando de cristianismo e não de judaísmo, mas aqui o vazia, né, essa ideia de caos total, né, e por exemplo a face do abismo, aqui o abismo tentar inclusive fazer uma assimilação com Tiamat, né, com a deusa cananeia, né, e aqui o ser que era o ser do abismo, né, em que Deus teria que travar uma batalha aqui para então começar a construção do universo. Gente, vocês veem que tem muita coisa, né, envolvendo a criação, porque são anos aí de discussões e debates, principalmente no capítulo 1. O que na verdade para nós aqui não faz qualquer sentido. Mas sigamos aqui o texto e eu quero que você observe quando você olhar os dias, né? Então Deus disse, haja luz. Você vê a expressão para Deus aqui como algo muito forte, né? E Deus chamando a existência, Deus chamando as coisas, a criação, né? E seria essa criação ex nihilo, se Deus realmente chama do nada, ou se ele modela aquilo que já tem, né? A matéria em si, se ele faz uma modelagem aqui, ou se ele chama do nada, né? Aparentemente, Hebreus 3, né, ele vai dar a ideia para nós ali de uma criação chamada do nada, né? Então, há quem defenda assim a criação ex nihilo e há quem diga não foi, né? Eu entendo aqui que a criação realmente ela é ex nihilo, da mesma forma que eu entendo que o verbo barrar aqui em hebraico não é necessariamente atribuído a Deus, tá? Ele não é de alguma forma aí exclusivo e que ele só pode ser usado para Deus, né? Não me parece que isso é a intenção do autor, né? E a gente vê muito isso, né? Essa aqui talvez seja uma discussão um pouquinho mais acadêmica e menos do dia a dia, mas existem expressões do dia a dia que está contaminando o povo, né, que está contaminando as igrejas, né, no caso o amor agapau, né, o amor filéus, né, o amor ágape, né, ou agape, que seria a tradução correta. Esse amor agapau, ele representa o amor de Deus para as nações, o amor de Deus pelo povo, conforme João 3. E na verdade ali realmente usa-se o amor ágape, mas João 5 ou 1 Timóteo, né, capítulo 4, né, já usa ele para Demas, né? Demas, amando esse presente século, né, nos abandonou, né? Já não tem nada a ver com o amor de Deus, né? Ele também é usado na Septuaginta até para o estupro de Tamar, né? Então, dizer que o amor agapau é o amor de Deus é extremamente um absurdo, né? E muito enfatizado no meio, principalmente pentecostal aí. Por que eu estou falando isso? Estou falando porque são expressões, né, que ficam no meio do povo ali e que gera discussões e que às vezes fica disseminado, né? Todo mundo fala, o amor ágape é o amor de Deus, fazem pregações, né? O amor ágape, o amor isso, aquilo e tal, partindo muito mais de uma filosofia, de um pensamento do que realmente da escritura, né? Mesmo porque amor para a escritura ela tem a ver com vida prática, né? Ela tem a ver com prática e não necessariamente com sentimentos, né? Esse é o amor da escritura. É por isso que as mulheres mais velhas podem ensinar as mais novas a amar os seus maridos. Isso foge a qualquer conceito do nosso entendimento de amor hoje, mas esse é o que a Bíblia ensina, né? Que é algo que pode ser ensinado, algo que tem que ser vivido, né? Vós maridos, amai as vossas mulheres, né? Algo que tem que ser feito e feito com vida prática, né? Então assim, nem tudo que a gente vive hoje, que a gente vê de discussões principalmente, representa o que realmente é o cristianismo, né? E aqui, a parte da criação, aí para você que vai fazer a releitura, né, que esse é o intuito, fala algumas coisas aqui, você olha novamente para o texto, você olhar, por exemplo, aqui, a criação da luz, a separação ali da luz e das trevas, ela é feita mesmo antes do luzeiro, né, ela é feita no primeiro dia, e os luzeiros, né, o que a Bíblia nem chama de sol e lua, né, seria para governar o dia e a noite, eles são criados no quarto dia, então tem um paralelo entre o primeiro, segundo e terceiro, quarto, quinto e sexto, onde eu tenho os ambientes, né, onde eu tenho a ambientação das coisas sendo criadas e os seus respectivos habitantes, né, os mares e céus, né, que são criados ali, a separação das águas, né, segundo, terceiro dia, firmamentos em si, no segundo, e o peixes e aves, né, sendo criado no quinto dia. Da mesma forma, a terra fértil, né, no terceiro, e os seres que habitam a terra no sexto, né, o que para a ciência aí gera um outro problema, né, porque a ciência quer desacreditar o livro de Gênesis até partindo, né, desse pressuposto que, poxa, como assim que eu tenho a luz se o sol ainda não tinha sido criado, né, como assim que eu tenho
a separação da porção seca e tudo, aliás, como assim que eu tinha todo o processo de iluminação da Terra, né? Se a fotossíntese, aí entra dentro desse assunto, né? Ainda não era possível. Veja que a pergunta é, o que é mais difícil? É Deus criar a luz primeiro ou ele ter que criar o Sol para que o Sol ilumine? Né? E coloque nele a luz, como ele sendo representante? É basicamente impossível os dois, né? É a pergunta de Jesus, né? O que é mais fácil? É perdoar os pecados ou dizer levanta e anda, né? É impossível os dois, né? Quem pode perdoar pecados, quem pode fazer alguém andar. Então, assim, são coisas que realmente são atribuídas a Deus. Né? E que isso, para nós que somos crentes ortodoxos, que entendemos na plenitude da Escritura, da inspiração e da revelação, né? A gente sabe que isso aqui é parte de um Deus que tem toda a autoridade, que diz haja e vai haver e acabou. Né? Essa suficiência de Cristo. Tá bom? E assim é feito todo o processo da criação em si. Eu pedi para vocês darem uma atenção especial ao verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Eu estou com a Biblinha aqui, tá? Estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, tá bom? Estou usando ela aqui, tá na minha mão. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Verso 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher o criou. E Deus abençoou e diz. Aqui eu preciso que você preste atenção no verso 28, até foi uma pergunta que eu recebi aqui, agora há pouco, que é em relação a Caim, né? O Caim ele vai lá, mata Abel, aí ele foge, o que seria para a terra do leste, a leste do que seria o Éden, uma terra desconhecida, que receberia o nome de Nod, né? Onde seria esse nome ali uma expressão de vaguear, né? Ou de abandonado, mais ou menos a ideia do próprio Caim, né? Da condição dele. E lá ele casa com quem? É aquela pergunta assim, poxa, mas eu tenho Adão, Eva, Caim, Abel, Caim mata Abel, vai embora, casa com quem, né? E aqui as pessoas não entendem, às vezes, a ordem dada na criação. Você perceba que aqui nós temos um homem sendo criado. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Ou a tradução acho que mais conhecida desse texto aqui é frutificar e multiplicar e encher a terra. Veja que isso é uma ordenança de Deus ao homem para que ele seja fecundo. O que Deus está mandando ele fazer aqui? Ter filhos. Mas espera aí, não é só depois do pecado? Ou primeiro os filhos não serão Caim e Abel? A história do pecado começa com a história da queda do homem e assim por diante, mas não é uma história que está contando de forma sequencial. O homem foi criado, colocado para lavrar a terra, para cuidar, e o texto vai dizer que ele deu nome a todos os animais. Né? Isso não deve ter acontecido da noite para o dia. Você concorda comigo? Deve ter levado muito tempo. Então dizer que a Bíblia fala que o homem tem 4.000 anos, ou que o homem se aproxima a 10.000 anos, muito aceito esse entendimento aí, é um pouco complicado, porque quanto tempo o homem fica no jardim do Éden, né? Adão e Eva ficam lá no jardim, lá no Éden, por quanto tempo? É difícil a gente dizer isso, né? Por quê? Porque eu tenho a história da criação, depois eu tenho a história da queda, né? E que eles tiveram filhos, mas a gente pode dizer que eles tiveram um filho enquanto eles estavam no paraíso? É óbvio que a gente pode, a gente não só pode como a gente deve, porque olha o que o texto está dizendo. Deus criou e disse, frutificar e multiplicar e encher a terra. A ordem é que eles tivessem filhos. Né? Isso aqui não tem nenhuma associação ao pecado, tá? Tem muita gente associando o ato em si, né? A prática entre marido e mulher, como algo imundo, como algo que surge após o pecado. Mas deixa eu falar para você, vai comigo lá no capítulo 3, já que a gente está fazendo um estudo sequencial, que quando a mulher e o homem, né? Quando eles comem o fruto, que eles pecam, aí Deus coloca um castigo. Olha só o castigo que é colocado para a mulher. Lá no verso 16. E para a mulher ele disse, Deus disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Observa que o castigo para a mulher é que agora ela teria a dor de parto. Aumentarei e muito seu sofrimento na gravidez, ou suas dores. Né? E com dores terá filhos, né? Algumas traduções dizem assim. Veja bem,
o castigo da mulher pelo pecado, por ter sido enganada, não é que agora ela teria filho, é que agora ela teria dor de parto, e que essa dor seria aumentada de algo que já existia. Então a gente dizer, quantos filhos tiveram Adão e Eva, não sei. O que a gente sabe, após a queda, aí a gente tem uma história. A história nossa temos Caim e Abel, começa com a história após o pecado, e que aí a gente tem uma história sequencial. Tá bom? Veja que a ordem, a bênção de Deus para eles era terem filhos no jardim, no Éden, tá bom? Então, teorias aí que dizem que após o pecado, né, aí começou o homem e a mulher a terem relações e terem filhos. Não, isso aqui foi criado por Deus como uma dádiva, uma bênção ao casal, tá? E pelo menos é o que o texto bíblico nos ensina, tá bom? E eu acho que fica muito claro isso aqui, não há por que embaraçarmos com isso aqui, né? Agora o problema, né? Tinha que ter um problema. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso aqui eu preciso falar, tá? Preciso falar porque eu sei que aqui nesse grupo aqui do WhatsApp, né? Claro, esse vídeo também está no YouTube, mas compartilhado aqui no nosso grupo de estudo de leitura bíblica anual aqui pelo WhatsApp. Eu sei que aqui há pessoas de denominações diversas, né? E a gente ouve muita coisa na igreja, até coisas que não pertencem àquela linha teológica, mas que são faladas ali, enfim. E a gente tem uma discussão muito grande aqui em relação a essa imagem e semelhança, né? O que Deus quer dizer quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? É difícil isso aqui. Por quê? Gera-se muito questionamentos, né? Agostinho vai falar alguma coisa aqui que hoje é praticado no meio de muitas denominações, principalmente de denominações de linha pentecostal. Lembra que eu falei ali logo agora há pouco que há uma tentativa, principalmente no período da Reforma Protestante, de trazer a Trindade em si para todos os textos bíblicos, enfim. Aqui vai ter, né, essa tentativa, tá? Essa tentativa de trazer a Trindade para o texto. E aí quando diz, porque Deus, assim como Deus é triuno, se ele cria o homem à imagem e semelhança de Deus, isso tem a ver com a condição de Pai, Filho, Espírito Santo, e Agostinho coloca que isso é manifesto, essa imagem e semelhança de Deus é manifesto no homem, na sua mente, na memória, no seu intelecto e na sua vontade. Então, aquilo que vai ser chamado a psique, né, a alma do homem, ali, a sua vontade, o seu intelecto, a sua memória, o seu pensamento, a sua vontade, isso representa, né, de forma triuna, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, é isso que está dizendo, né, que o homem ele recebe esse atributo de Deus. Isso é dito por Agostinho, né? E aí no período da Reforma aqui é bastante disseminado esse pensamento, mas há o pensamento contrário, né? Por exemplo, de João Crisóstomo, né? Que vai dizer, não, peraí, nada mais é do que ser a imagem e semelhança de Deus, como o que está dizendo no verso 28, né? A autoridade, né? O domínio, né? A imagem e semelhança é a de domínio, né? Então a gente tem aqui, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, aqui no verso 26, né? Sobre os peixes do mar e tal. Então fazer o homem a imagem e semelhança é dar a ele um atributo que nenhum ser tem, apenas Deus tinha, que era de domínio. E agora, Deus tem domínio sobre toda a criação, sobre todo o ser, e coloca o homem como sendo a regente, e que agora ele recebe o domínio sobre essa criação de Deus. E isso lá no verso 28, que é onde o João Crisóstomo vai falar, fica citado aqui, né? E Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitam-na. Tenham domínio, né, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então essa ordem de domínio, né, de essa condição dele ter o domínio, isso é o que representa ter a imagem e semelhança de Deus. Então, basicamente, a gente vai ter três formas de pensar aqui, né? Três interpretações muito usadas aqui. Uma tentativa de fazer... Surge daí uma tentativa, que seria a terceira, de fazer uma divisão muito grande, né? Baseada na primeira, uma divisão muito grande entre
imagem e semelhança. De forma que a imagem ela foi danificada, né? A razão, a imagem seria essa questão da razão desse intelecto, ela foi danificada na queda, inteiramente corrompida, e a integridade do homem, né? Ela foi, com o pecado, ela tira-se essa semelhança de Deus. Esses são pensamentos, né, da época da reforma em si. Então, diferenças entre imagem e semelhança, ou não, é a mesma coisa, tem apenas a ver com poder, com domínio, ou não, isso aqui representa a parte do homem, do seu intelecto, da sua vontade, da sua psique, né, ou da sua memória, e a outra representa o seu ser em si, né, essa visão mais dualista do homem. Enfim, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje denominações que entendem, né, aqui imagem e semelhança como sendo duas coisas diferentes. Até a teologia reformada, de forma geral, aplica que a imagem do homem é como se fosse um espelho quebrado, né? Ela representa o Criador, mas após o pecado é como se tivesse um espelho quebrado, né? E que o homem tem a semelhança de Deus, mas que isso é corrompido pelo pecado. Outros já trazem que a imagem é uma coisa, a semelhança é outra. Que ninguém viu a imagem de Deus, viu apenas a sua semelhança. Aí começa a trazer vários pontos ali dentro da Escritura para tentar fazer essa distinção entre imagem e semelhança. E há aqueles, né, até dentro da reforma da teologia reformada, né, que vão entender que não, a imagem e semelhança tem a ver apenas com o domínio, que é essa a aplicação textual aparente, né, aqui do texto em si, aparentemente seria essa a aplicação textual. Né? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? É ter o domínio sobre a criação feita pelo próprio Deus e dado ao homem essa condição, né, de ser aí um regente de toda a criação. Inclusive esse é o pensamento meu, tá, de imagem e semelhança. Pensamentos dentro da teologia reformada também, em que há distinção entre imagem e semelhança, em que a imagem está corrompida pelo pecado, é um espelho quebrado, esse geralmente é o exemplo mais usado, é um espelho quebrado e tal, que isso será resgatado no final, né, de forma completa, e que será a imagem representativa de Deus de forma geral. E há aquela interpretação um pouco mais usada hoje no meio pentecostal, de que imagem é uma coisa completamente diferente de semelhança, e que imagem representa, aí faz a divisão do homem dualista, né? Que é uma visão até muito posterior, já uma visão do Novo Testamento ali, usada em alguns pontos do Novo Testamento, e que é uma visão muito grega da dualidade do homem, né? O homem em si o seu espírito é bom e a sua matéria é ruim, né, usada pelo dualismo aí. Mas aqui em si é usado basicamente essas três vertentes aqui, essas três correntes, em que a imagem de Deus estaria ligada à retidão, e a outra em relação ao seu ser, tá? Enfim, espero que tenha ficado claro, né? Imagem e semelhança. Alguns separam, dizendo que é uma coisa, dizendo que um tem a ver com o seu intelecto, a sua vontade, a sua psique, a sua memória, e o outro tem a ver com o seu ser. Outros já dizem que não, tem a ver só com a vontade de Deus representada através do homem, né, e que é corrompida pelo pecado, e outros, né, vão entender que não, a imagem e semelhança de Deus apenas quer dizer no texto que o homem tem domínio sobre essa criação. Tá bom? Muito discutido, século XV, século XVI, extremamente discutido isso aqui. E sem contar o plural aqui, né? Façamos o homem à nossa imagem, né? Por quê? Com quem Deus está falando, né? Deus está falando com os anjos. Não, os anjos não podem, porque os anjos não participam da criação e o homem não foi criado à semelhança dos anjos. Deus está falando com Jesus aqui. Não, mas aí vem a interpretação judaica. Não, mas isso aqui é um plural de majestade muito usado, mas muito posterior, tá? Não há qualquer contexto, apesar de ser usado em algumas bíblias até de linha pentecostal aí, de que isso aqui talvez seja um plural majestade, né? Majestoso aqui, um plural de majestade. Isso não há, pelo menos nos 10 primeiros séculos da igreja, não há qualquer evidência disso aqui, vai surgir muito posterior e depois comentado por Rashid, mas assim, sem qualquer fonte para isso, tá? E também o próprio Rashid que fala isso, ele simplesmente não comenta. Ele fala, não, isso aqui é plural majestade. E de onde ele tira isso, ninguém sabe, né? Mas é muito usado hoje, né? E ninguém sabe a origem disso aí, né? Nem sabe que foi ele que disse isso e nem por que ele disse isso, né? Porque ele mesmo também não explica. Então, é muito difícil essa questão de plural majestade, tá?
Ah, não, mas aqui ele fala da Trindade, façamos, né? Aqui Deus está falando com Cristo, né? Essa, inclusive, é aceita, é a mais aceita no meio evangélico de forma geral, né? Até pelos irmãos de linha reformada, irmãos de linha pentecostais também, né? Acabam aceitando que essa aqui é a vertente mais coerente, né? Que Deus está falando com Cristo ali na criação, mesmo porque Cristo se apresenta como fazendo parte da criação, né? Como ele sendo o próprio verbo, a própria palavra, estando presente na criação, né? Apresentado assim pelo evangelista João. Mas há uma discussão aqui, tá bom? Há essa discussão. Só um detalhezinho aqui, falando desse plural aqui, a ideia, inclusive, explicada dentro do judaísmo do plural majestade, que não é explicado aqui, do início ali, né, que Deus foi assim, manhã e tarde, né, o dia 1, tá? Não é primeiro dia. Rodrigo, a minha Bíblia está escrito primeiro dia, é mais fácil, né? Você está falando de dias ali, mas em si, né, verso 4, e chamou as trevas noites, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui é o dia 1, tá? Algumas traduções vai trazer aqui o dia 1. E depois, segundo dia. Aqui realmente a expressão aqui, Yom, né, vista aqui pela tradição rabínica como Deus estava sozinho no seu mundo, por isso é dia 1. Né? Não seria o primeiro dia porque não tinha o ato criatório, que não havia os anjos aqui, e os anjos é criado entre o primeiro e o segundo versículo. O que não faz nenhum sentido para nós, só a título aí de curiosidade, né? A expansão, a separação das águas ali, né, entre a água sob a expansão, né, acima da expansão e abaixo, em que abaixo vai ser chamado de mares de uma forma geral, em que a Bíblia que eu pedi para você usar a versão em Nova Almeida atualizada, lá no verso 10 vai colocar entre parênteses, até porque é a ideia de todos os mares, não apenas de um mar, né, mas de todos os mares, faz a separação entre céus e mar. E é interessante que quando há a expressão, né, que criou Deus, né, os céus e a terra, já vi algumas expressões aqui, né, porque o texto vai dizer assim, o texto hebraico, né, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, e aqui esse Hashamayim, criou os céus, traduzido aqui como céus, aqui você vai ver que pode haver essa expressão enfática, fica difícil, né, por causa da discussão que eu te falei do Bereshit aqui. Mas de forma geral, você vê que a criação aqui, ela não está falando necessariamente do cosmos. Apesar do primeiro versículo poder ter essa ideia de que foi criado tudo, os cosmos e tudo, né? Mas o texto em si, após isso, né, ele de uma forma sequencial traz toda a criação aqui na Terra. Né? E aí a expressão para quando há no segundo e terceiro dia a separação entre águas, né, acima, né, na expansão, que ele chama de céus, e aqui terra, algumas traduções vai trazer ali, a NVT, por exemplo, vai trazer entre aspas, né, a palavra céu, no singular. Mas e aí sempre vem aquela pergunta, né? Mas e no original? O que diz o original, né? É céus ou céu? Tá falando do céu aqui nosso ou tá falando dos céus, do cosmos, né, e tudo? Bom, a palavra hebraica, ela é plural pela sua origem, né? Hashamayim, essa terminação em, ela é plural. E qual que é o singular? Não existe. Então, quando é que eu traduzo plural ou singular? De acordo com o contexto, né? Por exemplo, a palavra Elohim, ela tem a mesma terminação, em. Hashamayim, em. No princípio criou Deus. Aqui no capítulo 1, ele usa Elohim, Bereshit bara Elohim. Então, esse Elohim, que é uma palavra que pela sua origem ela é plural, né, ela vai ser traduzido como Deus ou deuses? Deus. Por quê? Porque o verbo barrar, ele está no singular. Então, criou, não criaram. Se fosse criaram, tudo bem, aí seria uma visão politeísta, que não é o caso nosso. Nós acreditamos apenas em um Deus. Portanto, o Elohim aqui é um nome genérico, né, usado inclusive em outras culturas, na cultura cananeia, em outras em si, para outros deuses também, tá? Isso não é um nome, mesmo porque isso não é um nome, isso é um vocativo, né, uma forma de falar, assim como pai não é nome, né? Eu sou chamado, minha filha me chama de papai, né? Papai não é meu nome, né? Mas eu sei que está se referindo a mim, né? É uma palavra que se refere a mim, assim como Elohim não é o nome de Deus, Deus, ele se apresenta, ele fala o seu nome, né? Yod, Hed, Vav, Hev, né? Que a gente vai ver mais à frente, que é traduzido aí como Yahvé, né? Mas há o nome de Deus e há vários vocativos, né? Várias formas de falar, até dado nomes, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é isso, é aquilo, né? É o Elion, é o Shaddai e tal, e assim por diante, que são nomes que são atribuídos a Deus, né? Palavras e vocativos atribuídos a
a Deus, né? Mas aqui o Elohim em si, ele é uma palavra plural, assim como o Hashamayim, né? Então algumas traduções vai se referir a céu no singular, e aí eu lembro bem da NVT, não lembro de outra, mas lembro bem da NVT lá, céu entre aspas, né? Até porque é uma menção para você ter atenção. E por que ele traduziu ali? Porque ele está falando do céu em si, dentro do contexto, seria esse céu aqui, não o céu de planetas e esse outro céu dos cosmos, tá bom? E a função principal desse primeiro capítulo aqui é falar da genealogia da Terra. A gente está lá no verso 4 do capítulo 2, né? Eu disse para você que o capítulo da criação, falei no vídeo passado, ele começa a criação no primeiro verso e vai até o verso 4 do capítulo 2, a parte A, metade do verso, né? E a metade do verso ele diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Aqui deveria ter um ponto final, tá? E a outra metade do verso, né? Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo, né? Já estou no verso 5. Então, essa seria o segundo relato, tá? da criação aí de uma forma detalhada, né? E então, a ideia aqui é da gênese do céu e da terra, tá? Essa parte da criação dos céus e da terra. Então, o livro de Gênesis em si fala da gênese, não do homem, tá? A gente geralmente atribui, porque é o início. Não, o início de todas as coisas, dos céus e da terra. No capítulo 2, né, que traz alguns detalhes, né, dessa criação em si, né, aqui você viu que o capítulo 1 ele traz tudo e de uma forma genérica o homem, depois ele vai dar detalhes, né, dessa criação e tudo mais. Aqui também há uma diferença entre a interpretação hoje, né, do capítulo 1 e capítulo 2, e há uma interpretação diferente da época da Reforma. Né? Da época da Reforma, os pais da Reforma, né, eles vão tratar isso aqui, a forma da diferença do texto, porque enquanto um está dizendo Deus disse, haja, né, está colocando Deus como de uma forma a mostrar o seu poder, né? Aqui o outro já diz que fez Deus, né? Ele já dá uma relativizada nessa forma, já uma forma um pouco mais, uma visão aqui um pouco antropológica em relação aos detalhes do homem em si, né? Não que tira Deus do cenário, jamais, não é isso a ideia aqui, mas é uma ideia voltada muito ao homem, enquanto o outro é voltado à pessoa de Deus, à superioridade, o poder e tal. Aqui já um relato de uma forma de prosa um pouquinho diferente, é uma forma totalmente estilística diferente, tá? E aí, como que hoje é visto isso? Isso é visto como fontes diferentes, ou seja, como autor diferente, né? Um é visto como uma fonte javista, que seria o capítulo 2, que são textos ali do século X, século IX, né, antes de Cristo, que traz Deus como Yahvé. Né? Inclusive o nome de Deus aqui no capítulo 2 é diferente. E quando você olha para a tradução, né, até quando na própria Septuaginta, você não vai ver essa diferença, não tem como ser visto essa diferença. Mas isso vai ser muito observado, né, e aí sim, muito trabalhado, já no século XVI, século XVII, na Reforma Protestante, principalmente no século XVII, quando tem a recuperação ali dos textos em si, a recuperação dos idiomas, né, os estudos do idioma, e aí aquela olhada detalhada, né, para os textos originais em si. Mas assim, a nossa tradução, quando a gente lê, a gente vai ver, disse o Senhor, né, disse o Senhor. Algumas traduções, veja o verso 4, quando o Senhor Deus, veja aqui, olha o verso primeiro, né, verso 3 do capítulo 1, então Deus, não é Senhor Deus, então Deus. Capítulo 2, disse o Senhor Deus. Aqui para frente já é Senhor Deus, já muda o nome de Deus. Então eu não tenho mais Elohim aqui. Aqui agora vai ser apresentado a Yahvé. E aí você já tem uma fonte posterior, né, uma data, uma forma estilística, uma forma diferente, né, e um texto hebraico diferente. Que enquanto eu tenho o Yahvé em um, eu tenho o Elohim no outro. Né? E isso vai ser visto, né, pelos pais da igreja como uma forma teológica, preste atenção, como uma forma teológica de se interpretar e não como a gente vê hoje. Hoje é visto pela teologia como fontes diferentes. Não, uma fonte aqui é a fonte eloísta, que é essa primeira, né, que é de um local diferente, né, e eu tenho uma fonte sacerdotal, eu tenho a deuteronomista, e eu tenho a eloísta, eu tenho a javista. São textos diferentes encontrados em locais diferentes, em que a gente junta, né, e faz as comparações de texto, até de formas da escrita em si, da literatura e tal,
né, que aí faz esse compilado que é a nossa Bíblia em si. Então eu tenho um texto narrado de uma forma e eu tenho um texto narrado por um outro autor, né, e que se complementam, tá? A forma jamais é de exclusão, pelo contrário, né? A Bíblia toda ela é inspirada e revelada, então ela é a palavra de Deus infalível, né? Então a gente tem os textos se complementando, é isso que a gente faz, né? Até para chegar às conclusões, um autor fala uma coisa, outro fala outra, mesmo porque a revelação de Deus ela é progressiva, tá? Eu não tenho Deus se apresenta e fala eu sou isso, eu sou aquilo tal, e vocês têm que me conhecer, tem que fazer assim, 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 ponto final. Não, você vê que é gradual. Deus vai fazendo a sua aliança, chamando ao arrependimento, explicando as coisas, se revelando, se apresentando, é uma revelação gradual. É por isso que a gente não tem, por exemplo, Jesus revelado aqui no Antigo Testamento. Depois, lá no Novo Testamento, a gente consegue ir através do próprio Novo, expressões que vai dizer, isso aqui era Cristo lá no Antigo, isso aqui representava Cristo, mas a gente só consegue ver isso no Novo, a gente não consegue ver isso no Antigo sozinho, por si só. Por quê? Porque a revelação ela é gradual. Tá bom? Então, esses textos são reunidos e são compilados aqui, que é o nosso cânon, né? A nossa escritura em si. Então, os pais aqui, os pais não, né? Os reformadores aqui vão explicar a diferença textual baseado em teologia em si. Olha, aqui Deus é apresentado assim, aqui ele já é apresentado aqui ele é apresentado com toda a autoridade, aqui ele já é apresentado como Senhor Deus, né? Aquele que a quem deve receber toda a adoração, aqui contemplando a sua criação e tudo mais. Para nós hoje para a teologia, hoje é visto como fontes diferentes, né? Até porque há um avanço da teologia crítica textual muito grande, né? Após o resgate dos textos originais, essa olhada não de tradução, mas em si do próprio texto. Há um estudo muito forte nisso, o avanço da arqueologia, com descobertas arqueológicas, até de palavras que a gente entendia que significava uma coisa, em textos a gente viu que foi possível ver, a teologia conseguiu ver que com os anos, essa palavra mudou de sentido um pouco, Enfim, aí verso 7, eu vou encerrar, tá, essa parte da criação, depois eu falo do pecado e do restante, gravo um outro vídeo, já falei muito, acabei falando muito mais do que deveria, ainda assim de forma muito superficial, tá, acreditem, de forma muito superficial, eu não preparei um roteirozinho aqui, então fui meio aleatório ali, na sequência aqui, mas espero que tenha ficado claro. Aqui, verso 7, e o homem se tornou um ser vivente, ali no final. Esse aqui também é muito discutido, até hoje, hoje é muito discutido em alguns meios teológicos, até porque Deus sopra na narina do homem e ele adquire uma alma, certo? Errado, O texto diz que ele se torna alma vivente. Aqui é uma expressão de nefesh hará, que é uma ideia de que ele se torna a própria alma. Então daí dizer, e aí algumas denominações vão atribuir isso, que o homem é a própria alma, não fazer essa distinção entre alma, corpo, espírito e assim por diante, seguir essa visão de raciocínio ao longo de toda a escritura, Aí alguns falam, não, isso aqui é só o fato dele se tornar ser vivente, que também parece ser a ideia do texto, que ele se torna um ser vivente, não necessariamente está uma expressão para alma, mesmo porque a alma também vai ser usada de outras formas para se referir ao homem, até a parte final do próprio livro de Gênesis, parte inicial de Êxodo, tantas almas subiram ao Egito, 75, pá. Então, esses detalhezinhos assim, Mas esse aqui é um texto que vai ser bastante discutido, esse verso 7, a formação do homem, aí vem a formação da mulher, algumas perguntas do tempo da Reforma, até houve um resgate, a visão da mulher, o Lutero mesmo defendia a mulher, para trazer esse resgate da mulher, porque havia-se muita pergunta, mas peraí, o homem ou a mulher, quem que pecou? Foi o homem ou foi a mulher? Ou os dois pecaram de igual forma? Aí você fala, não, mas não tem nada a ver esse tipo de pergunta, mas aí você vê Timóteo falando, que a mulher pecou, Ele parece que ele está colocando o homem como se fosse inocente ali, alguma coisa assim. Isso é muito olhado no período da Reforma, tá? Esses detalhes aí são bastante discutidos. De forma que essa discussão ela é saudável. Eu quero encerrar para você fazendo uma distinção, até hoje, eu fui ao mercado hoje falando com a minha esposa, E aí expliquei para ela, falei, olha, acho que todo crente deveria saber algo muito importante, que deveria ser falado em tudo que é assunto, matéria de Bíblia, de teologia, de qualquer coisa deveria ser falado. Que é o fato de a diferença entre heresia e
erro bíblico? Heresia é tudo aquilo que rompe a fé cristã. Heresia é tudo aquilo que faz com que eu não possa andar junto com aquele que se diz meu irmão. Isso é heresia. E um erro teológico, um erro bíblico, são interpretações diferentes, mas que não mancha a pessoa de Cristo ou que não traz qualquer efeito negativo para a fé cristã. Por exemplo, costumes, tradições, né, podem ser vistos como erro bíblico. Né? Mas o fulano lá, ele acha que tem que fazer isso ou fazer aquilo, tal denominação entende que tem que ser feito assim ou assado, tal. Se não for assim, mas e aí, é costume? Isso é visto como costume? Ou de uma forma religiosa, isso é visto como um mandamento, né? Como é visto esses detalhes? Então, a diferença entre heresia é tudo aquilo que ofende diretamente, por exemplo, a soteriologia. Né? Por exemplo, quando a gente tira a suficiência de Cristo Jesus, e qualquer coisa que fizer isso é heresia. Não, eu posso ser... Cristo morreu na cruz, ele é suficientemente para a salvação, mas se eu não for circuncidado, não tem como ser salvo. Paulo vira um leão quando está acontecendo isso lá em Gálatas, e ele escreve brigando, olha, esse negócio aí da circuncisão e tal. Por quê? Porque acrescenta-se à pessoa de Cristo, a sua suficiência, algo que não deveria. Então, quando eu falo aqui nos livros, quando eu falo aqui das visões teológicas e tal, você vê que nada disso aqui, se é Bereshit, se é Bareshit, se é Bará, ou se pertence à pessoa de Deus, esse verbo exclusivamente, se sim ou se não e tal, nada disso. Né, faz qualquer diferença para a nossa salvação. Né? É um conhecimento bacana, interessante, que a gente precisa ter da Bíblia, até para poder entender melhor, até porque a gente ouve pessoas falando coisas, né, sobre imagem e semelhança, até para a gente ter uma visão, né? Mas o que é imagem e semelhança? Né? Tem a ver realmente com o meu psique, com isso, com aquilo e tal, né? Ou não, ou deve ser falado isso em pregações? Eu acredito que não. Isso é assuntos para estudantes de teologia ou estudantes da Bíblia em si. Até para conhecer um pouquinho das grandes discussões ao longo do século, do milênio e tal. Mas assim, temos a ideia do que é a heresia e do que é um erro teológico. Né? Então, tudo aquilo que a gente coloca entre Deus, né, e a sua suficiência é heresia. Isso não podemos aceitar. Agora, mas meu irmão acha que a igreja vai ser arrebatada sem passar por uma tribulação. Né? Isso é heresia ou é um erro bíblico? Porque, não, eu acho que a igreja vai passar pela tribulação. Eu falei dos anjos aqui, deixa eu dar o exemplo dos anjos, né? Falei dos anjos aqui, os anjos estavam criados, eles estavam na criação, sim ou não? Ele não fazia parte do primeiro dia, vai ser criado entre o primeiro e o segundo, a rebelião, a queda dos anjos acontece ali, ele destrói a terra realmente, dos anjos caídos, e aí Deus vai e refaz a terra, é nesse período que morre os dinossauros e tal. Dentro disso aí, faz alguma diferença? Não. Agora, se eu disser, não, se não vê isso aqui, se não houver aqui uma adoração aos anjos, se não pedir aos anjos, a sua oração não vai ser ouvida. Aí é heresia, aí não dá para aceitar. Então, nada disso que a gente vê entre heresia e erro bíblico, né, pode ser um atrapalho, a questão do erro bíblico, tá? O erro bíblico não pode ser um atrapalho, a heresia sim. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei de um monte de coisa aqui, né? Aí alguns podem se assustar, né? Poxa vida, mas que eu nunca vi falar nada disso, né? Que salada. São discussões da teologia, são partes, algumas filosóficas, outras não, né? E toda ela em si, né, não traz aqui uma ofensa à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo, né? E que, portanto, alguns a gente vai entender, não, eu entendo que isso aqui é assim, outra denominação entende que é de outra forma, né? E que são nossos irmãos da mesma forma. Por quê? Porque o máximo que eu vou entender é um erro teológico, né? Porque tem gente que acha que os anjos caíram nesse período, tem gente que acha que os anjos já tinham caído, né? E tem aqueles, né, por exemplo, da teologia reformada, ao qual eu partilho, né, que entende que a expulsão completa dos céus, né, a expulsão dos céus, ela acontece com a morte de Cristo, né? E ali Satanás é expulso completamente dos céus. Tem gente que vai achar absurdo isso. Rodrigo, mas que isso, que absurdo, está fora completamente de tudo que é ensinado, né? É ensinado pela tradição, né? Aí a gente precisa dar uma olhadinha um pouquinho mais carinhosa na Bíblia. Mas a Bíblia diz isso, né? E aí sim, cabe discussão, né? Cabe discussão. E acredite, né? Há fundamentos, né? Há fundamentos para aquilo, para aquilo. Sim, tem. É permitido algumas traduções, né? Até porque tentei mostrar para você aqui a questão da linguística, às vezes, né? Não é fácil. Mas e aí? O que diz o original? A gente ouve muito isso, tá?
É Barashit ou Bereshit. Mas o que diz o original? Não, o original tem um bet, tem um resh, e aí pode ser Bará ou pode ser Beré. Ou pode ser Beré. Então, e aí? Né? Até para você ver que não é tão fácil assim. Né? Inclusive traduções que chegam a ser um pouquinho difícil de traduzir palavras, né? Algumas palavras que a gente chama de Rapax legomena, né? Palavras que só aparecem uma vez na história e que a gente não sabe exatamente o que ela significa. E aí a gente tenta traduzir através do contexto em si, tá? E então a vida do tradutor não é fácil não, a vida do exegeta, do intérprete da escritura não é fácil. Mas a gente vai caminhando assim, tá? Apresentando aqui para você, até você ter um pouquinho de conhecimento do que os pais da reforma falaram, né? Até as visões que tem nas igrejas hoje, que isso não nos impede de caminhar juntos, né? A menos que esbarre aí na questão da salvação, né? Não é só Cristo Jesus que salva, aí a gente vai ter problema. Né? A gente vai ter problema com essas denominações porque aí vai ser heresia e não erro bíblico, tá bom? É importante a gente ter essas definições aí. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, né? Imagino aí a quantidade de informação que pode ter sido para vários aí, né? Claro, eu fui de forma aqui bem superficial, né? Não entrei teologicamente nos textos em si, a fundo ali, mas quis te passar aí uma ideia e uma noção desses capítulos aqui que foram muito discutidos, tá? Isso vai ser amenizado aí a partir do capítulo 3, eu consigo gravar, sem dúvida alguma, um vídeo bem mais curtinho do capítulo 3 até o capítulo 11 aí, para falar com você, tá bom? E eu vou dar uma sequência aqui e já coloco junto aí, coloco no grupo também, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço, graça e paz.